Rapaz, Clefson disse que não tinha nada a ver, mas, né? A gente percebeu muita habilidade para o jornalismo, viu, irmão? Gente, eu estou aqui diante de um desafio que Deus me deu, né? Porque, assim, compartilhar a palavra sempre é um desafio. Mas do jeito que Ele mandou eu fazer hoje, para mim, se Ele não intervir, eu estou a ponto de ser envergonhada, mas vai dar certo. Porque eu tenho uma cabeça de professora, né? Então, eu tenho um tema, eu tenho uma introdução, eu tenho os pontos, eu tenho os exemplos e eu tenho uma conclusão. É assim que funciona quando eu vou ministrar a palavra. Mas Deus hoje disse que não ia ser desse jeito. E é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então a gente está aqui na dispensação do Senhor. E a verdade é que Deus deseja agir em nosso meio em liberdade. E eu quero ser essa pessoa que não trava o agir do Espírito Santo de Deus. Então, eu não quero chamar isso de uma pregação, mas eu quero compartilhar coisas que Deus compartilhou com o meu coração durante esses dias. Eu quero compartilhar algumas experiências que eu vivi durante essa semana. E eu quero compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. E eu sei que Ele está ministrando ao coração da igreja, porque algumas dessas coisas já foram compartilhadas aqui no culto de hoje. Essa semana, eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã, uma amiga que eu fiz durante a escola, a IFOL. E aí a gente fez uma amizade, eu fiz a IFOL em 2019. E essa irmã, ela é de São Paulo, ela veio para cá para fazer a IFOL. E a gente passou um mês juntas, né, ali naquela escola. E até hoje a gente tem contato, né, até hoje a gente mantém a conversa e a gente se mantém próxima. E ela perdeu um irmão essa semana. O irmão dela foi assassinado. Assassinado com 9 tiros. E quando eu vi que ela tinha partilhado lá, que estava entristecida, né, pela perda do irmão, eu entrei em contato com ela, né, e procurei saber como ela estava. E aí a gente fez uma ligação ali e pôde conversar um pouco. E o que é interessante dessa história é que ela falou para mim a respeito de como foi a convivência dela com esse irmão dela. Essa minha amiga, ela vem de uma família muito disfuncional, né? Então, a mãe dela era uma pessoa que tinha relacionamento com vários homens. E esse irmão dela era mais novo do que ela. Quando esse irmão dela nasceu, ela tinha 2 anos. E com 14 dias de vida, a mãe dela deu esse irmão para uma família criar. Então, ela não tinha contato com esse irmão. Ela não foi criada junto com esse irmão. E aí, cresceu. Ela é daqui do Nordeste, ela é de Fortaleza. Mas aí, quando cresceu, ela foi morar com uns parentes que tinha em São Paulo e ficou por lá. Estudou lá e fez a vida para São Paulo. Mas no ano de 2018, o Senhor começou a incomodar o coração dela, que ela devia procurar esse irmão. Ela deveria fazer a reconciliação familiar com esse irmão. E ela disse que sofreu uma certa resistência por parte da família, porque como é que vai ser, como é que ele vai receber, como é que a família que adotou ele vai receber isso, enfim. Mas ela decidiu obedecer ao Senhor. E foi à procura desse irmão e o encontrou nesse ano de 2018. E ela fala que ela teve a oportunidade de pedir perdão a ele, de se abraçar, dizer que o amava. E foi um momento do céu, segundo aquilo que ela compartilhou. E é interessante que ela disse que assim que ela chegou, a família adotiva ficou com medo, né? Você vai levar embora. Ele não era mais uma criança, gente. Ele já tinha 20 e poucos anos, à época quando ela o encontrou. Mas ela disse, não vim fazer nada disso aqui, eu só vim realmente entregar o meu coração a ele. E teve aquele momento de reconciliação familiar. E ela disse que depois desse momento, ela manteve contato com esse irmão, por telefone, trocava mensagens. E ela falou que ela lembra de ter falado de Jesus
mas não de uma forma intencional. Você sabe assim, não apresentou o plano da salvação. Ela falou de Jesus, ela compartilhou do que é ter Jesus na vida, mas não foi nem algo intencional para levar uma pessoa a Cristo. E ela disse que ainda no começo desse ano ela teve contato com ele e falou com ele via mensagem e tal. E de repente ela recebeu, né, a notícia de que esse irmão havia sido assassinado. Esse irmão dela tinha envolvimento com drogas. E na cidade onde ele morava estava tendo aquelas brigas de facção. E ele foi alvo. E ela disse que foi terrível. Ela disse que agradeceu a Deus por não ver as fotos, porque foi horrível a forma como aconteceu. E ela disse que passou algum tempo com um peso no coração, sentindo culpa por não ter sido intencional em compartilhar a palavra. E ela ficava pensando: Deus, por que eu não falei? Deus, por que eu não apresentei o Evangelho? Deus, por que eu não aproveitei aquela oportunidade? E aquilo martirizou muito o coração dela. E ela disse que o Senhor falou ao coração dela, dizendo: filha, não carrega esse sentimento. Outras vozes se levantaram na vida do seu irmão. Outras pessoas tiveram a oportunidade de falar para ele. Mas daí ela disse que ficou pensando: quantas outras oportunidades eu vou perder? E ela disse que o Espírito Santo falou ao coração dela assim, sabe, é Maiara o nome dela, sabe, Maiara? Sabe aquelas vozinhas, aquelas velhinhas, que em todo o bairro tem uma, aquelas irmãzinhas, as irmãs do coque? Essas são espécies que estão em extinção. Elas estão se extinguindo. Sabe aquela irmã que está sempre orando pelos meninos do bairro? Sabe aquela irmã que os meninos não querem nem falar com ela porque já sabe que vai levar o carão, mas que ela vai entregar uma palavra da parte de Deus? Elas estão se extinguindo. E ela disse que respondeu ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero ser essa. Eu quero ser essa que você achata. Eu quero ser essa que vou entregar a palavra. Eu quero ser essa que vou ter uma oração. Eu quero ser essa que vai interceder. E eu fiquei dizendo assim para ela: eu liguei para te consolar. E você está me esticando com essa palavra. E ela disse: pastora, enquanto eu conversava com a senhora, eu tive uma visão. E eu vi a senhora sentada na mesa da sua casa, recebendo mulheres que não têm Jesus, partilhando do Evangelho com elas. E ela disse: eu também vi a rua da minha casa. Então, não sei se essa visão fala só com a senhora ou se fala comigo também. Mas a verdade é que Deus está nos chamando, pastora, para sermos essas irmãzinhas que vão compartilhar a palavra do Senhor, que vão partilhar do coração do Senhor. E eu desliguei o telefone e fiquei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? E fiquei com isso pensando durante a semana. E eu estava assistindo uma aula da escola e eu fui destruída por essa aula. E eu queria compartilhar um pouquinho disso com você. Porque muitas vezes a gente está assim perguntando a Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? E a gente vem culto após culto, chamado após chamado, ministração após ministração. Quantos de nós já viemos aqui à frente e já não molhamos esse altar com as nossas lágrimas? Quantos de nós já não dissemos ao Senhor: pode contar comigo? Quantos de nós já dissemos ao Senhor: eu entrego a minha vida para Ti? Mas quando saiu ali daquela porta, a gente esqueceu. Meus irmãos, eu não quero trazer uma mensagem de condenação para ninguém. Eu só estou partilhando o que está no meu coração hoje.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Esse é um texto que provavelmente você conhece. É um texto que vai falar da prática do jejum. Isaías 58, os versículos de 1 a 8. Vamos ler até o 10. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semblante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Ela nos apresenta o teu coração. E no dia de hoje, Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso coração. E nós queremos te pedir que o Senhor alinhe os corações aqui, os nossos ao Teu. Senhor, nós temos muitas vezes tantos desejos, tantos sonhos, mas nós colocamos todos eles diante de Ti e te pedimos: toca o nosso coração com os Teus desejos. Toca o nosso coração com aquilo que está no Seu coração. Nós não queremos passar por essa vida, Senhor, sem saber o que se passa no Seu coração, meu Pai.
nós desejamos partilhar dos teus desejos, da tua vontade. E nós desejamos cumprir essa vontade na terra, Pai. Em nome de Jesus. Então a gente pergunta ao Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Diante de tantos chamados, diante de tantas ministrações. São tantos congressos, são tantas conferências, são tantas ministrações, são tantas mensagens. E quantas respostas você já deu a tudo isso? E às vezes você pensa, eu preciso jejuar, eu preciso entrar num momento de maior intimidade com o Senhor. Meu irmão, isso é tão louvável e tão necessário. Mas a verdade é que isso por si só não é a resposta. O Senhor não está simplesmente chamando a você e a mim para um sacrifício físico, para uma abstenção de comida. Mas o Senhor está chamando a mim e a você para alinhar os nossos corações ao dele. E aqui o povo está questionando ao Senhor, dizendo, por que a gente jejua? E você não nos responde. A gente aflige a nossa alma. E você parece que não está nem aí para isso. E o Senhor diz assim, o jejum que vocês fazem não toca o meu coração, porque ele não produz mudança na vida de vocês. E aí Deus diz assim, no versículo 6, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Meus irmãos, essa frase, não te escondas do teu semelhante, ela rasgou meu coração. Sabe, a gente canta tanta coisa para Deus. E eu entendo que muita coisa a gente canta profeticamente, porque a gente nem conseguiu viver ainda, mas a gente está declarando, crendo que vai viver. E uma das coisas que a gente canta, a gente diz assim para o Senhor, eu não sou mais escravo do medo. Até o Senhor dizer para você ali no trabalho, compartilha do Evangelho. E você se cala. Mas você canta que não é mais escravo do medo. Até o Senhor dizer, fala de Jesus para tua irmã que não tem Jesus. E você se cala porque você tem medo. Aí o Senhor diz assim, estende a tua mão e declara a cura. E você diz, isso não é para mim. E você se intimida por causa do medo. E você está simplesmente se escondendo do seu semelhante. Meus irmãos, no período do carnaval, nós estávamos aqui no foco e nós percebemos quanta agitação aconteceu nessa comunidade e ela ainda está acontecendo. Nós estamos vivendo dias de muita violência aqui. E qual é a resposta que a gente vai dar para isso? Sabe, a gente está tão preocupado em proteger a nossa vida. A gente está preocupado que essas coisas não nos atinjam.
Eu não estou falando de imprudência, mas eu estou falando do coração de Deus. Enquanto eu subia para cá, para o culto, a gente passava de carro, e eu olhei para o lado, e descia um homem. Eu não sabia discernir exatamente, mas era um homem. Olhando fisicamente, a aparência dele era tão estranha. Era uma coisa que ofendia, sabe quando você olha? E eu disse, o Senhor ama ele como me ama. Mas muitas vezes eu não quero amar. Muitas vezes eu quero me afastar. Eu quero me proteger. E eu estou me escondendo do meu semelhante. Mas o Senhor diz que o jejum que Ele procura é que a gente não se esconda do nosso semelhante. Se eu perguntar aqui a cada um de vocês, se vocês sabem que são amados por Deus, vocês vão dizer que sim. É verdade, nós somos amados por Deus. Ele nos ama, Ele nos escolheu em Jesus. Mas Ele também ama o perdido que está lá fora. E às vezes a gente está aqui dentro da igreja. E a gente está cantando. E eu não estou dizendo que a gente está fazendo isso de maneira mentirosa. Não é isso. É porque a gente não tem noção do tamanho da coisa que a gente está dizendo. A gente está dizendo ao Senhor que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Meu irmão, quando eu estou declarando que se abram os céus, eu estou dizendo que eu quero que a realidade do céu invada a terra. E às vezes, na cabeça dos crentes, na nossa cabeça, quando eu falo que seja feita a vontade de Deus na terra como é no céu, a gente começa a pensar assim, Deus vai operar através de mim milagres, Deus vai operar através de mim curas, Deus vai manifestar através de mim o seu poder. Tudo isso é verdade. Mas quando eu digo para o Senhor que seja feita na terra a tua vontade como ela é feita no céu, eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, toma a minha vida, toma as minhas vontades, toma os meus pensamentos, e que tudo que eu tenho seja do Senhor, que eu não tenha mais o temor dos homens, porque é pelo temor dos homens que a gente fecha a boca e não partilha da verdade do Evangelho. Esses dias eu compartilhava com o Vanderlei umas situações que eu vivenciei lá no trabalho. E eu estava falando para ele que era uma conversa corriqueira, eu não me lembro exatamente agora a conversa. E as pessoas sempre me pedem conselhos do trabalho. Elas têm esse respeito por mim. E tem uma enfermeira nova lá no setor. Nova, estou dizendo assim porque eles mudaram de andar, estão no mesmo andar que eu trabalho agora. E ela começou a compartilhar e fazer perguntas e não sei o quê. E aí ela disse assim, e o que é que você pensa disso, Albânia? Eu estava almoçando. E em um momento anterior, eu já tinha compartilhado alguma coisa. E naquele momento que eu compartilhei, eu vi que a intenção era criar uma polêmica com a fé, naquele momento. E nessa hora, nesse momento que ela me perguntou, eu resolvi não falar. Eu não falei. E eu falei isso para Vanderlei, não falei. E aí, outro dia, outra situação, ela me perguntou outra coisa. E eu fiquei calada de novo.
E eu disse, não, Vanderlei, eu já sei que ela quer criar polêmica, não sei o quê. Eu estava simplesmente me protegendo. E ele disse, você não acha que é hora de falar? E na hora eu não disse nada para ele, mas a voz dele ficou no meu juízo. Você não acha que é hora de falar? Você não acha que é hora de falar? Porque era a voz do próprio Deus me dizendo, você não acha que é hora de falar? Quantas vezes você se cala nas rodas de conversa do seu trabalho e não partilha de Jesus? Porque simplesmente você não quer ser ofensivo às pessoas, mas a verdade é que você está se protegendo. Porque você ainda tem o controle da sua vida como eu. Mas Jesus diz que aquele que deseja salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a achará. Então eu não tenho nada que me proteger. Você não tem nada que se proteger. Sabe, enquanto Clefson e Emerson conversavam aqui sobre o Casa de Paz, Emerson citou justamente uma palavra que eu quero compartilhar com você aqui. Quando ele disse, eu queria tanto que a minha mãe e meu cunhado se convertessem. Que ele disse que falou isso para o pastor e ele disse, a coisa mais importante você já tem. E ele disse, o quê? O seu desejo está alinhado com o desejo de Deus. E fiquei pensando a respeito disso. O nosso desejo alinhado ao desejo de Deus. Imagina, por exemplo, hoje é o aniversário de Daiane. Como eu disse para ela, a 100º aniversariante de abril, porque é 1 milhão de pessoas nesse mês. E aí, digamos que eu tenho uma amizade de intimidade com Daiane, e eu sei que ela não gosta, deixa eu pensar num prato aqui meu, assim, quiabada. Eu não gosto de quiabada, vamos imaginar. Eu sei que ela não gosta de quiabada. E de repente, no dia do aniversário dela, eu chego para ela, olha, Dai, o que eu trouxe para tu. Quiabada. A Daiane vai dizer assim, você está bem, pastora? Por quê? A gente tem uma intimidade. E eu sabia que ela não gostava de quiabada. Por que eu vou presentear ela com aquilo que ela não quer? Com aquilo que ela não gosta? E aí, muitas vezes essa é a nossa relação com Deus. A gente fica querendo fazer tantas coisas. Tanta coisa, tanta agenda que a gente inventa. Mas qual é o desejo de Deus? O que é que Ele quer? Porque coisa boa é ganhar o que se quer. E a Bíblia diz isso lá. E eu quero convidar você a abrir nesse texto. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Eu acho que eu botei a referência errada. Acho que é primeira, né? Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 4. Diz assim a palavra do Senhor. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O coração de Deus pulsa por salvação. O coração de Deus ama os perdidos. O coração de Deus é movido pelos perdidos.
E se eu digo que eu amo ao meu Senhor, ao meu Pai, eu vou desejar o desejo do coração do meu Pai. Tem uma pesquisa que diz que em torno de 90%, eu fiquei assustada com isso, dos crentes do Ocidente nunca levaram pessoalmente alguém a Cristo. Isso é muito alto, né? E eu fico pensando, o que é que a gente está fazendo da nossa vida? Porque se é o desejo de Deus, também tem que ser o meu desejo. Se é a vontade de Deus, também tem que ser a minha vontade. Meus irmãos, não tem nada de errado nós termos desejos pessoais, planos, projetos, metas. Tudo isso faz parte da nossa vida e o Senhor nos dá a oportunidade de viver. Não tem nada de errado a gente querer construir uma família. Não tem nada de errado a gente querer, desenvolver um projeto, construir um patrimônio. Não tem nada de errado com nada disso. Mas por que é que eu não posso agregar a isso? Levar os perdidos a conhecer Jesus. Por que que eu não posso fazer de todas essas coisas que são meus projetos, meus planos, uma oportunidade de levar pessoas a Jesus? Sabe, às vezes a gente fica imaginando que as coisas só acontecem aqui, no templo. E a gente fica pensando que eu preciso trazer as pessoas para cá, para aqui elas ouvirem a palavra, aqui elas serem ministradas e aqui elas dizerem sim para Jesus. E a gente ainda tem a mentalidade que acha que a partir daí está tudo certo. Ela já disse sim para Jesus. Mas o Senhor deu a cada um de nós uma rede de influência. Todos nós temos. Seja ela na família, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, você influencia pessoas que eu não influencio. E às vezes a gente até tem uma certa compreensão disso. E aí eu procuro ser uma boa vizinha, eu procuro dar bom testemunho, eu procuro viver uma vida que testifique o caráter de Jesus na minha vida. A gente entende até essa parte. Mas a verdade é que Jesus, ele não veio simplesmente influenciar pessoas. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus foi 100% intencional. E eu e você temos que ser 100% intencionais também. Qual foi a última vez que você, sem ser campanha de Casa de Paz, porque o Casa de Paz já é uma ferramenta que a igreja disponibiliza para nós, para a gente fazer a nossa obrigação. Mas qual foi a última vez que você intencionalmente pensou assim: eu vou orar pelo meu vizinho e eu vou pedir a Deus uma oportunidade de compartilhar o evangelho com ele? Faça essa pergunta para você, porque eu faço ela para mim. E eu não sei qual é a resposta que você vai ter, eu sei qual é a resposta que eu tenho. A visão da mesa era um convite do Senhor para mim, dizendo: Albânia, você ministra tanto ao coração das suas irmãs na igreja sobre mesa, que tal você começar a ministrar para aquelas que não me conhecem? Eu não sei qual é o convite que o Pai vai te fazer, mas o desejo dele é que todos se salvem. O desejo dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento de quem Deus é. Jesus, ele foi intencional e nós também temos que ser intencionais.
Às vezes a gente fica tão intimidado, né? Diante daquelas pessoas que a gente já está acostumado. Por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha que não conhece Jesus. E quantas vezes eu sou de fato intencional com ela? Eu me lembro que da última vez que eu resolvi ser intencional, eu mandei uma mensagem para ela, falei de Jesus e ela disse um amém, passou 2 semanas sem falar. Mas eu tenho que me expor a isso. Porque se eu não falar, as pedras clamarão. Mas Jesus não quer usar as pedras. Ele quer usar a mim e a você. Quantas vezes eu fui de fato intencional com o meu sogro? Quantos anos mais ele tem de vida? Para que eu possa compartilhar do Evangelho com ele. Quanto tempo mais você vai ter nesse trabalho que você está para compartilhar de Jesus com aquela pessoa que você conversa sobre tudo, menos sobre Jesus? O Senhor está nos chamando para um tempo de exposição, de ter o coração dele e de dizer para ele: Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero amar quem você ama. Porque muitas vezes a gente começa a dizer que são muito difíceis. Essa comunidade é muito perigosa. A gente precisa entender que a natureza geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esse é você, essa sou eu. E talvez você esteja achando tudo isso tão pesado, né? Porque foi pesado para mim. Mas como eu te disse, essa não é uma palavra de acusação, não é, meus irmãos. Não se sintam acusados. O Senhor me falou isso em amor. E eu quero falar isso em amor para vocês. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 51. Esse talvez seja o antídoto do céu para a dor que o seu coração possa estar sentindo agora. Esse é um salmo que Davi escreveu quando ele vivia as consequências do seu pecado. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então
ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O salmista Davi aqui, diante da culpa, né, do pecado, daquilo que ele tinha reconhecido diante de Deus, ele clama ao Senhor. E ele diz assim: Senhor, eu sou alguém que clama desesperadamente pela sua presença. Meus irmãos, Davi poderia se acomodar na situação de ser o rei. Porque às vezes a gente entende que a nossa vida está bem porque a gente tem tudo. A gente tem tantas conquistas e está tudo certo. Mas Davi entendeu que se ele não tivesse a presença, ele não tinha nada. E ele disse: Senhor, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação. Você lembra quando você se converteu? Como era fácil falar de Jesus. Como o seu assunto era só Jesus. Como era só isso que importava, porque a alegria da salvação era tão grande que você não podia ficar contido em você mesmo. E o salmista diz assim: restitui a alegria da salvação no meu coração. Restitui, Senhor, e sustenta-me com espírito voluntário. Ele está dizendo assim: Senhor, dobra o meu espírito ao teu. Um espírito voluntário é aquele que está sempre sensível à voz do Espírito de Deus e voluntariamente diz: Senhor, pode contar comigo para que a tua salvação seja à vista. E aí ele diz: se o Senhor fizer isso por mim, se o Senhor restituir a alegria da salvação no meu coração, então eu vou ensinar aos transgressores o teu caminho. A gente não consegue fazer isso por nós mesmos. Você não vai amar o perdido por você mesmo, você não vai. Nós temos que pedir ao Senhor para que Ele restitua em nós a alegria da salvação. E para que Ele coloque em nós um espírito voluntário. Senhor, nos dá o teu coração. Para que a gente possa ensinar aos transgressores o teu caminho. E assim, os pecadores vão se converter a ti. Então, qual é o jejum que o Senhor procura? É que você não esconda o seu rosto do seu semelhante. É que você clame ao Senhor e diga: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nosso irmão Emerson está aqui. Queria que alguém chamasse ele. Emerson, tu vem aqui à frente, por favor. Eu vou fazer isso com você porque o seu testemunho é público. E eu queria fazer com Emerson aqui um ato profético. Emerson é uma pessoa que todos nós amamos, sim ou não? Todos nós amamos. E é fácil amar Emerson, né? Mas um dia ele foi alguém que talvez a gente não amasse. Um dia ele foi alguém que talvez a gente virasse as costas. Um dia ele foi alguém que talvez a gente tivesse medo.
Um dia, talvez, ele foi alguém que a gente escondesse o rosto. E eu queria aqui, profeticamente, a gente pudesse olhar para Emerson agora como aquele perdido de quem a gente está escondendo o rosto. E você pode fazer o que você quiser. Você pode vir à frente, pedir perdão. Você pode se ajoelhar no seu lugar, vir aqui junto de Emerson, dar um abraço nele. Irmão, fica à vontade. Mas saiba que o Deus que fez na vida de Emerson é o mesmo que pode fazer na vida daquele que eu estou escondendo o rosto. E que você está escondendo o rosto. Não esconda o seu rosto do seu semelhante. Envolto em tua presença, aos seus pés.